Ok? Então, oficialmente, começando o nosso encontro de hoje, espero que a gente tenha outros encontros nesse formato, porque qual que é o nosso objetivo, tá? Nosso objetivo é, é firmar, unificar, estar é, com um equilíbrio entre condutas e tudo mais dentro daquilo que a gente pretende que é a qualidade do atendimento dos nossos usuários da Unimed, né? Então, obviamente, vocês sabem que nós somos um serviço de saúde suplementar, né? Nossos pacientes têm algumas características, né, de exigência, digamos assim, dentro do sistema, e o nosso objetivo principal é que a gente esteja falando a mesma linguagem, estejamos com um comportamento eh, adequado no sentido de. Acho que a palavra mais certa é essa, falar todo mundo a mesma língua, né? E quando a gente tiver alguma dúvida, a gente recorre para que as coisas tenham uma uniformidade. Para vocês terem uma noção, não são todos aqui que fazem consultório, mas muitos dos pacientes que são atendidos no pronto atendimento, depois acabam chegando para a gente no consultório, né? Então, Helenice, doutor André, eu, a gente tem os pacientes que eventualmente são atendidos e que depois a gente acaba fazendo, dando um acompanhamento, um segmento. Então, é aquela situação, assim, de que o que acontece no pronto atendimento, tá? Repercute, a gente acaba tendo esse retorno também, tá? Então, nós estamos satisfeitos com o comportamento de vocês e tudo mais, né? E o que a gente quer é justamente fortalecer esse vínculo e fortalecer essas práticas e a gente se conhecer melhor. Inclusive, esse momento, a gente fez questão de ser assim, não apenas uma aula, mas uma confraternização, para que a gente se conheça melhor, conviva e saber, né, um do outro e poder ter uma conduta é, uniforme e, acima de tudo, fortalecer os nossos vínculos, inclusive de amizade, né? Porque a gente vai ser companheiro pro resto da vida, mesmo que alguém mude daqui e tudo mais, mas a gente tem essas referências, né? Então, nós vamos abordar ao longo desse ano alguns protocolos no pronto atendimento de pediatria. A gente vai começar hoje falando sobre o uso racional de antibióticos na infância. Esses dados que a gente traz, nós trouxemos das publicações, especialmente da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o órgão que rege, né, que nos orienta em relação a isso. Então, basicamente, é baseado nas orientações e nos documentos científicos é, que são feitos, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ok? Princípios gerais do uso racional de antimicrobianos. Diagnóstico e tratamento efetivo das infecções, praticar controle de antimicrobianos, tratar infecção e não contaminação, tratar infecção e não colonização e interromper tratamento antimicrobiano quando apropriado. Então, esses são os princípios gerais do uso racional de antibióticos. Estamos principalmente falando aqui dentro da pediatria. Bom, eu trouxe esse quadro porque ele é bem interessante, que é a criança de até 36 meses, porque isso chega no nosso plantão todo dia, não é isso? A criança de até 36 meses, isso é, criança de até 3 anos de idade, com uma febre sem sinais localizatórios. Tá? Então, como que a gente vai agir diante de uma situação dessa? Então, aqui a gente tem todo esse organograma que mostra para a gente como conduzir determinadas situações. Então, por exemplo, é uma criança que apresenta toxemia, tá? Sim, tem aqueles sinais de toxemia, que você já sabe, aquela criança prostrada, um pulso acelerado e tudo mais, tá? Independente da idade, internação e exames laboratoriais.
tá? Independente da idade. É uma criança sem toxemia, aí a conduta vai ser de acordo com a idade da criança. Tem menos de 30 dias, nem pensar. Interna para investigar, tá? Não manda para casa porque não viu nenhum sinal localizatório, tá? Interna e investiga. Essa criança tem de 1 a 3 meses. A gente vai fazer um hemograma dessa criança. É de baixo risco? Então, o hemograma não mostra nada de especial. Então, nós vamos usar antitérmica e observação e reavaliação diária. Se for uma situação que você consiga eh, confiar que essa criança pode ser avaliada diariamente, tá? Então, essa criança pode até ser liberada para casa com orientação de voltar ou para o seu pediatra de referência ou para o próprio plantonista para que seja reavaliada diariamente, tá? Você acha que essa família não vai aderir a esse tipo de conduta? Mora num lugar difícil, você não consegue acreditar muito no comprometimento, então é até melhor deixar essa criança em observação para que não corra riscos, tá? E assim vai. Não vou ler todo o organograma, mas isso é fácil da gente ter. E isso também vocês vão ter disponível também essa aula gravada com esses slides, tá? Que está sendo gravado e isso vai ser disponível também, tá? Eu acho que é bem interessante a gente observar isso para saber exatamente como que a gente age em cada situação dessa, tá? Critérios para indicação de antibiótico terapia. Critérios clínicos gerais. Presença de sinais e sintomas sugestivos de infecção bacteriana. Febre persistente, tá? Ou igual a 37,8, maior ou igual a 37,8 por mais de 72 horas, tá? Mais de 72 horas. Irritabilidade, letargia, recusa alimentar, sinais de toxemia, manifestações específicas conforme o sítio da infecção. Aí você vai ver se tem alguma coisa realmente no exame físico, né, que indique o uso de um antibiótico, tá? Então, isso é coisa que a gente já sabe, né, gente? A gente já aprendeu na graduação, vocês que já fizeram ou estão fazendo residência, vocês veem isso. Então, isso é só para organizar. Nosso objetivo aqui não é dar aula de diagnóstico para ninguém, é só como é a conduta nossa no pronto atendimento para a gente saber e ter segurança de como agir, que a gente está embasado nesses critérios, tá? Critérios laboratoriais. Marcadores inflamatórios podem sugerir, tá? Diferenciação entre infecções virais e bacterianas. Um PCR maior de 40, 50, né, especialmente se associado com leucocitose de via esquerda, é um sinal muito sugestivo de infecção bacteriana, tá? Procalcitonina, dependendo dos valores também, né, também levam a gente a pensar numa infecção bacteriana, tá? Mas uma coisa que a gente deve atentar, especialmente dentro da pediatria, é que valores normais não excluem infecção bacteriana, especialmente em fases precoces. Então, nas primeiras 12, 24 horas, né? E a gente que dá plantão na pediatria, ou mesmo em consultório, aquela mãe que falou assim: Nossa, eu peguei ele na escola agora, eu já vim correndo para o hospital porque estava com febrão, 5 horas da tarde, peguei ele no peguei na escolinha e vi que estava com febrão. Você deu remédio de febre para ele? Não, nem dei, já vem correndo para cá. Febrão, 37,9. A gente não fala, né? Mas você pensa, né? Então, é isso que acontece. Se você fizer um hemograma nesse horário, nessa hora, você vai ver o quê? Nada. Né? E a gente sabe também, doutor André, né, que já tem um tempinho bom, não vou falar quanto, né, de estrada, nem doutora Helenice, também não vou falar quanto tempo de estrada, a gente sabe que às vezes até uma infecção viral pode cursar num primeiro momento com uma leucocitose, né, que é uma primeira reação do organismo, aquela invasão, né, mesmo sendo viral. E depois de 24 horas, aí até o padrão às vezes muda um pouco, em vez de segmentados aumentados, você passa a ter linfócito aumentado, então não é patognomônico de infecção bacteriana, tá? É,
um segmentado aumentado, ou presença de alguns bastões, porque às vezes aquilo ali pode mudar, né? Então, é um conjunto, né, gente? A gente não vê só resultado de exame, a gente olha o paciente, o exame pode ajudar, cuidado para não atrapalhar, né? Porque às vezes a gente dá uma má impressão em relação a isso, tá? O hemograma deve ser interpretado considerando a faixa etária com leucocitose. Então, por exemplo, crianças em lactentes, né, acima de 15 mil leucócitos, uma leucometria acima de 15 mil, em pré-escolares acima de 12 mil, pré-escolares, desvio à esquerda, né, especialmente se os bastões estão acima de 10%, sugerem infecção bacteriana. Lembrando que em pediatria tudo é possível, né? E leucopenia pode indicar infecção bacteriana grave, principalmente, especialmente em lactentes. Então, a gente tem que observar que isso pode acontecer. Então, é literalmente um quebra-cabeças, onde a gente tem que ter toda a história clínica, exame físico e o exame laboratorial, mas repetindo, ele não é patognomônico disso ou daquilo. A gente tem que juntar tudo para chegar a uma conclusão. Por que que a gente traz esse tema aqui, dando um intervalo antes do outro slide? Porque a gente tem visto, gente, o uso indiscriminado e excessivo de prescrição de antibióticos na infância, especialmente nas crianças de mais baixa idade, sem necessidade, né? Então, quem nunca viu? A gente acaba pegando isso depois no consultório, porque eu fui lá quando estava com 24 horas de febre, né? Não estou falando aqui, tá? Mas atendimentos que a gente tem em toda a região. 24 horas de febre, aí o doutor viu que estava com a garganta vermelha, a garganta irritada, prescreveu antibiótico. Aí, agora tem 3 dias, doutora, eu acho que o antibiótico está fazendo mal, porque ele apareceu todo vermelho, né? O que que era isso, gente? Uma virose exantemática. Precisar de ter dado antibiótico para essa criança, né? No primeiro dia de febre, é só esperar, não tem sinal muito efetivo de que tem uma infecção bacteriana. Nossa, ficou com alergia do antibiótico, sim, né? Ele tem alergia a tal antibiótico, porque tomou um remédio com 3 dias e aí apareceu, né, um vermelhidão no corpo. Uma virose exantemática que a gente, né, vê isso todos os dias dentro da pediatria. Então, muito cuidado, bastante cuidado. Não é para agradar a família que a gente vai prescrever medicação, tá? Porque não é isso, né? Nós temos que ter muita consciência do que a gente está fazendo, porque não é simplesmente vou tirar o meu da reta, como diz o povo, né? E passar para frente. Não, vou prescrever porque aí, pelo menos, se complicar alguma coisa, a culpa não vai ser minha, né? Não, não é assim. Você tem que ter certeza daquilo que você está fazendo, tá? E dentro da pediatria, vocês sabem que a gente não trata só do paciente, a gente trata de uma família inteira. E quando vem uma avó junto, então, aí o negócio, né, complica. Agora não mais, né, porque eu já sou mais velha, agora eu já sou avó, né? Mas era muito curioso, e vocês que são jovens, vocês vão ver. Vem a mãe com a criança no colo, às vezes vem o pai, e vem aquela avó, tipo assim, ó, quero ver o que essa garota aí vai falar, hein? Bem desse jeito, assim. Vocês já viram isso quando vocês eram mais jovens? Vamos ver se sabe o que está fazendo, essa garotinha aí, aquele garoto, né? Bem desse jeito, né? Então, é uma situação que às vezes a gente tem, inclusive, que captar a confiabilidade daquela família. E óbvio que você, para captar a confiabilidade, não é pedindo um monte de exame, sabe? É você transmitindo uma segurança daquilo que você estudou e que você aprendeu. E saber explicar, né, que vou examinar de novo amanhã, se precisar, ou vou encaminhar para o colega que atende no consultório e tudo mais. E passar, porque explicar que realmente o uso excessivo de determinados medicamentos são mais danosos, né, do que benéficos para aquele paciente, tá? Então, a gente realmente precisa ter essa segurança. Critérios específicos por faixa etária. Recém-nascidos, até 28 dias,
qualquer sinal de instabilidade clínica, febre, hipotermia. É normal, gente, um bebezinho de, 30, de menos de um mês ter febre? Aliás, eu já peguei criança com menos de um mês com febre, empacotado pela avó, sabe? Aquele jeito que vó empacota, né? Com luva, com, com gorro, com 3 camadas de roupa, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, bom, óbvio que eu vou deixar essa criança aqui em observação, né? Mas aí tirou a roupa da criança, deu um banho enquanto aguardava hemograma e tudo mais. Nem antitérmico não precisou. O menino estava cozinhando por causa de excesso de roupa. Então a gente tem que ter, inclusive, essa capacidade de observar. Então, a temperatura hipotermia, tá? A temperatura é menor do que 36, alterações respiratórias, neurológicas, alterações gastrointestinais, alterações cutâneas, icterícia que não esteja relacionado, né, com incompatibilidade ABO, por exemplo, né? Lesões pustulosas, petequias, tudo isso leva a gente a se certificar que estamos diante de um quadro que precisa ser olhado com seriedade, com brevidade, tá? Nos lactentes, né? Aí a partir de um mês de idade até 2 anos, febre sem foco aparente por mais de 72 horas, tá? Então a criança menor não apresentou nada de especial em 72 horas, você precisa dar uma atenção especial. Sinais de toxemia sistêmica, desidratação com sinais infecciosos, alteração do padrão respiratório, recusa alimentar persistente com peso, perda de peso. A gente não precisa ter todos esses itens presentes, tá? Mas qualquer desses itens presentes vão fazer a gente prestar atenção e, eh, e e olhar aquela criança como um possível candidato a usar um antibiótico, né? E a gente investigar mais esse foco, tá? Então, apenas para ilustrar, o recém-nascido e o lactente são os meus netos. E esse pré-escolar também. Nos pré-escolares, a gente já fica um pouquinho mais tranquilo, porque é uma faixa etária um pouquinho maior, né? A febre alta, acima de 30, acima ou igual de 39 graus centígrados, por mais de 48 horas, sem sinais localizatórios, queda do estado geral, falha de resposta a tratamento sintomático adequado. Então, são crianças que aí sim nós vamos ter mais cuidado de observação e investigação, ok? Situações especiais, obviamente. As crianças que têm uma história de imunocomprometimento, né, uma doença crônica, crianças que por algum motivo fazem uso prolongado de corticoides, cardiopatas, né, cardiopatias congênitas, crianças que a gente já sabe que têm maior formação do trato urinário, surto de infecções bacterianas em creches e em ambiente escolar. Então, às vezes, você sabe dessas notícias que chegam, né? Que na sala a gente teve situações assim de da escola interromper a aula, né? De suspender durante uma semana porque tinha surto de infecção naquela unidade escolar. Então, a gente já viu isso acontecer em algumas situações, né? Então, a gente acaba ficando sabendo, então você já vai inferir que pode ter alguma coisa relacionada, tá? Bom, e aí vamos passar diretamente para as indicações de acordo com as patologias que são mais frequentes no nosso ambiente de pronto atendimento pediátrico, né? Faringites e tonsilites. Importante fazer diferenciação entre etiologia viral e bacteriana. Lembrando sempre, eu sei que vocês sabem disso, mas sempre relembrando, nem toda secreção esbranquiçada é de origem bacteriana, tá? Às vezes você tem, as infecções virais também levam à presença de exudato esbranquiçado, né, entre as criptas das amígdalas, e dificilmente você vai ter uma criança pequenininha, né, um bebezinho com uma amigdalite bacteriana, não é a faixa etária, né? Então, às vezes, pode até estar avermelhada a faringe e tudo, mas chega demais para a gente no consultório, né? Que foi do pronto-socorro aí das cidades ao redor, e o doutor disse que estava com a garganta vermelha, que é infecção bacteriana, uma infecção de garganta, uma criança de 2 meses de idade, gente. E aí já sai com antibiótico de terceira geração de lá, né? Tá.
Tá desse jeito. Isso chega pra gente. A gente não é Big Brother, não, mas o negócio chega, depois a gente fica sabendo, né? Porque vem pra gente, ou então eles mandam pra gente a foto da receita que o colega prescreveu, perguntando se pode dar a medicação. É uma situação complicada, que você não pode, né? Você não está vendo, né? Mas também é complicado. Você fica pensando. Critérios clínicos para suspeita de faringite estreptocócica. Início súbito de odinofagia intensa, febre alta, cefaleia, ausência de outros sinais respiratórios, né, que são os mais comuns. Coriza, tosse, né, conjuntivite, a presença de exudato tonsilar, que tenha características de bacteriano, e vocês sabem que a cor é diferente, né? Então, a cor de de um exudato purulento bacteriano, ele tem uma característica diferente do viral. Linfadenopatia cervical anterior e a faixa etária, né? Que isso mais acontece, em geral, é acima dos 5 anos de idade, tá? Antes disso, as hiperemias de faringe, na grande maioria das vezes, é provocada por vírus, tá? Nunca diga nunca, né? Como diria o James Bond, never say never, né? Mas não é o mais habitual do dia a dia, ok? De ter na criança menor. Tratamento. Primeira escolha: amoxicilina na dose de 50 miligramas por quilo por dia de 12 em 12. Obviamente que isso vai depender da apresentação, tá? 12 em 12 é aquela apresentação de maior concentração de 400, né? Às vezes a gente atende pacientes que vão pegar o remédio na farmácia municipal e lá só dispõe da apresentação de 250. Aí a gente vai dar de 8 em 8 horas, tá? Essa é a diferença, tá? E uma alternativa muito boa é a penicilina benzatina, a, a tataravó dos antibióticos, né? Que é a penicilina benzatina, né? Continua funcionando muito bem. Dose única, crianças menores de 25 quilos, dose padrão de 600 mil unidades, e as maiores de 25 quilos, 1.200.000 unidades. Gente, isso aí, a gente está falando aqui em ambiente de é, saúde suplementar, né, de convênio e tudo mais. Mas muitos de vocês atendem ou vão atender, às vezes, em ambulatórios, em situações onde os pacientes são mais simples, mais humildes, e às vezes você não tem. Eu falo isso quando dou aula sobre isso, né, para os meninos que dependendo da confiabilidade que você vai ter para esse paciente ou dessa família, às vezes quem acompanha o paciente num pronto atendimento é uma irmã de 14 anos. Você tem certeza que vai usar o medicamento certinho em casa, no tempo correto, ou esse tratamento vai ser interrompido, né? Então, às vezes, vale mais a pena, em situações desse tipo, você fazer uma penicilina benzatina intramuscular, que você já garante que o paciente sai de lá tratado, tá? Para os alérgicos à penicilina, tá? Um macrolide, azitromicina, né? Nessa dose, por 5 dias, ou a claritromicina, nessa dose, dividida em 2 doses diárias por 10 dias. Contraindicação: não usar cefalosporinas para faringite estreptocócica. Evitar amoxicilina com clavulanato como primeira escolha. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Que os representantes de laboratório não me ouçam nesse momento, tá? Mas por que que ninguém mais prescreve amoxicilina isolada? E só amoxicilina com clavulanato? Why so? Why, sir? Ou why so? Em inglês ou em mineirês? Por quê? Tá? Se funciona tão bem quanto. E qual que é a situação que a gente tem, que a gente vê muito recorrente? Quem não faz consultório não vê isso com frequência, porque o paciente depois não volta. Às vezes volta no plantão por causa disso, porque provoca distúrbios gastrointestinais. Tá? O clavulanato, por si só, tá? Ele já é um irritante do aparelho digestivo. É uma excelente medicação? Excelente, tá? É primeira escolha para as infecções do dia a dia? Não, não é a primeira escolha, tá? Muita criança tem que interromper o tratamento porque tem vômitos e diarreia.
Então, vamos pensar antes de prescrever. Amoxicilina com clavulanato não é a primeira escolha, exceto numa situação que a gente vai mostrar daqui a pouco, tá? Otite média aguda. Otite média não complicada e sem uso recorrente de antibióticos, tá? De novo, amoxicilina com simples, né? Na dose habitual, a cada 8 a cada 12 horas, dependendo da apresentação. Nos alérgicos, a penicilina, um macrolídeo, né? Azitromicina, claritromicina em crianças maiores de 6 meses, ou uma associação de sulfamethoxazol com trimethoprim que ainda funciona bem, tá? A gente ficou muito tempo sem usar essa associação, tá? Porque parece que não estava funcionando, mas ultimamente ela voltou a funcionar, tá? Então ainda tem tido um bom resultado, especialmente naquelas que não são complicadas. Então, primeira escolha de antibiótico para otite, amoxicilina isolada. Então, a amoxicilina com clavulanato não é a primeira escolha, ok? Então, um quadrinho, né, adaptado às recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Tratamento proposto para otite média aguda, conforme a apresentação clínica e evolução do paciente, em casos de falha terapêutica. Ausência de otite média recorrente e ou sem uso de antibiótico nos primeiros 30 dias, nos últimos 30 dias. Antibiótico de primeira escolha, amoxicilina na dose habitual, ou um macrolídeo para os pacientes alérgicos à penicilina, tá? Presença de otite média aguda recorrente e ou sinais de otite média grave e ou o uso de antibiótico nos últimos 30 dias e ou concomitância com conjuntivite purulenta. Segunda escolha, mantemos a amoxicilina, só que aumentamos a dose. Em vez de 50 miligramas por quilo, até 80, 90 miligramas por quilo, tá? Ou amoxicilina com clavulanato ou cefalosporina de terceira geração. Antibiótico de terceira escolha, aí a gente vai entrar para cefalosporina de terceira geração, ceftriaxona intramuscular, né? Se é uma criança que tem dificuldade de ingerir e tudo mais, hoje a gente tem a opção de uma cefalosporina oral de terceira geração, que veio para cobrir bem essa necessidade. Às vezes a criança está vomitando 2, 3 dias, você faz intramuscular, depois você termina o tratamento com a medicação oral. Hoje a gente tem essa possibilidade, tá? Levofloxacino para adolescentes, que é uma possibilidade também, tá? Então, voltando, né, esmiuçando aquele quadro anterior, otite média grave ou recorrente, ou falha terapêutica após 72 horas, ou uso de antibiótico nos últimos 30 dias. Primeira escolha, aumentar a dose de amoxicilina, tá? Ou amoxicilina com ácido clavulâmico. Aí a gente vai fazer o cálculo baseado em 50 miligramas por quilo da amoxicilina. Ou cefalosporina de segunda ou terceira geração via oral. E aí as doses e as opções que a gente tem, né? Que a gente já conhece, tá? Então, isso aí, falha terapêutica após 72 horas do uso da medicação que foi prescrita. Terceira escolha, falha terapêutica, encaminhamento por otorrino. Aí a gente pede socorro para o especialista, né? Ou aí que provavelmente vai fazer uma meningotomia com cultura de secreção para saber por que que isso não está funcionando, né? Ou usar assim, a ceftriaxona intramuscular, ou clindamicina, ou a vancomicina, então aí já é um estágio mais avançado daquele paciente que passou pelos 2 primeiros estágios e a coisa não está resolvendo, ok? Que não é o que acontece no dia a dia, na nossa prática de pronto atendimento, tá? Isso às vezes a gente pega, especialmente no paciente que você está acompanhando em consultório, que aí você vê esse tipo de dificuldade, tá? As sinusites agudas, né? As catarreiras, que vão começar já já, né? O outono chegando, então daqui a pouco começam os catarrentos. Então, sinusite aguda. Dose usual de amoxicilina de 7 a 10 dias, tá? Ou o sulfametoxazol com trimetoprim
por 10 dias, e aí a gente vai avaliar as resistências regionais. Isso é, em cada região, né, que você está atuando, você já sabe mais ou menos se aquilo está funcionando, se vai funcionar bem ou não, tá? Como eu falei para vocês, a gente que já tem um pouquinho mais de tempo de estrada, né? Eu ainda sou de um tempo em que se vendia antibiótico sem receita, retida, né? E aí cansei de ver, especialmente na periferia da cidade, as famílias que chegavam e falavam assim: ah, ele não quer comer porque está com a garganta inflamada. Aí ela comprava antibiótico e dava para a criança, né? E aí, sem prescrição, sem nada, só porque a criança não queria comer, né? Já inferia que a criança estava com infecção de garganta, tá? E aí, mas graças a Deus hoje isso não acontece mais, porque depende da prescrição, tá? De uma prescrição consciente. Mas eu estou percebendo que essa associação de sulfametoxazol com trimethoprim para aqueles encatarramentos prolongados, que você sabe que está evoluindo para uma sinusite, mas que a criança não tem sinais de toxemia, nem febrão, nem nada, voltou a funcionar bem. Essa é a minha experiência prática, tá? Na clínica, ok? A dosagem de 20 a 30 miligramas calculado, né, sobre a concentração de sulfametoxazol por quilo por dia. E cefalosporina de segunda ou terceira geração, de 10 a 14 dias de tratamento. As pneumonias adquiridas na comunidade, nós não estamos falando daqueles pacientes internados, pacientes complicados, né? Estamos falando do atendimento básico em pronto atendimento, tá? Os agentes etiológicos, a gente precisa entender isso até para saber fazer as escolhas adequadas, né? Os recém-nascidos, quais são os micro-organismos mais prevalentes? Os streptococcus, do grupo B, o Staphylococcus aureus e o epidermídeos, que ele que acolhe outros bacilos gram-negativos, a Listeria monocytogenes. Depois, a partir de um mês, aí a gente já entra com uma atividade mais intensa, mais frequente dos vírus respiratórios, que aí chega a 90% dos casos. Obviamente, a gente ainda tem a possibilidade de ter um streptococcus, um estafilococcus, uma clamídia, um uriplasma e o hemófilos do tipo B, que é mais raro em pacientes vacinados. Então, hoje, com a nossa extensão, né, de vacinação, nossas campanhas e tudo mais, há uma adesão boa, aí a gente já tem menos frequência das infecções pelo hemófilos. Nunca a gente pode dizer que é impossível, mas é mais raro. Os pré-escolares, aí a gente tem também os vírus respiratórios, chegando até 70% dos casos, mas também a gente já tem os streptococcus, né, a moraxella catarrharis, e começa a haver já uma incidência dos micoplasmas, né, do micoplasma pneumonia das crianças aí já no final da idade pré-escolar. Nos escolares, né, acima de 5 anos, aí a gente já tem uma incidência maior do micoplasma, que chega a 40%, o streptococcus e a clamidófila pneumoniae. Então, vamos ao que interessa: tratamento, tá? Nas crianças acima de 2 meses, até 5 anos, a gente pode usar a amoxicilina, especialmente se é uma criança rígida que não tem nenhum comprometimento, tá? Nas crianças maiores de 5 anos. A primeira escolha é a amoxicilina, também, na dose usual. Numa suspeita de micoplasma, aí a gente já pode entrar, né, com macrolídeo, azitromicina ou claritromicina. Não vamos entrar aqui nos detalhes de quais são os sintomas, os sinais e sintomas dessas pneumonias atípicas, mas muitas vezes a gente vê isso, né? Já peguei menino grande, né, cuja queixa era dor abdominal, não tinha febre, não tinha nada, dor abdominal prolongada, começou a vomitar, veio para o hospital, aí eles, não, tem uma tosse que tem 15 dias que está com tosse. Ah, sei. Radiográfico, o que que tem lá? Uma pneumonia atípica, tá? Sem sintomas respiratórios relevantes. Mas aí já tem a faixa etária que leva a gente a pensar nisso e tudo mais, tá? Quais os sinais de gravidade e critérios de internação? Tiragem subcostal, ok?
estando sem febre naquele momento, de preferência, né? Porque a criança com febre, ela vai ter uma taquipneia de qualquer maneira, tá? Mas especialmente se é uma subcostal, dificuldade para ingerir líquidos, sinais mais expressivos de dificuldade respiratória, então a criança agitada, com movimentos involuntários da cabeça, gemência, batimentos de asas de nariz. Cianose central, não precisa nem falar, né, gente? Uma criança com cianose central, você não vai nem questionar, tá? Enchimento capilar lento e uma saturação de O2 menor do que 92%. Então, são situações independentes da idade que vão fazer a gente encaminhar esse paciente para internação, tá? Então, esse é um paciente que não sai do hospital, ok? E vocês, como pediatras, vocês sabem que a criança com febre, ela é taquicárdica e taquipneica, tá? Então, uma boa situação, uma boa tática numa situação dessa é você medicar essa criança para febre, esperar essa temperatura baixar um pouco na observação e reavaliar clinicamente essa criança com pelo menos uma febre. Rodrigo, socorro. Pelo menos com uma temperatura mais baixa, porque na criança a temperatura elevada também te dá uma má impressão de como que está essa questão respiratória, né, dessa criança. Então, às vezes, só de você baixar um pouco a temperatura ali no pronto atendimento, na observação, você já vai ter uma, uma melhora desse quadro, ou não, tá? Para a gente poder tomar atitudes mais definitivas. Deu certo? Toda criança com pneumonia que tenha condições clínicas de ser tratada em seu domicílio deve ser reavaliada clinicamente após 24 a 72 horas do início do tratamento, tá? Os nossos pacientes têm toda uma retaguarda de referência de pediatra em consultório ou no próprio pronto atendimento, se for o caso, se não tiver um pediatra de referência, mas são crianças que devem ser avaliadas mesmo. A família tem que estar muito bem orientada, que essa criança precisa voltar para ser reavaliada em 24 e até no máximo 72 horas do início do tratamento. Os responsáveis devem ser orientados quanto aos sinais de alarme e se houver piora clínica, mesmo antes das 24 horas, tá? Que devem retornar. Então, uma boa conversa, passar essa confiabilidade para a família, tá? Para que eles saibam que estão sendo bem cuidados. Lugar de criança não é no hospital, né? A gente interna o mínimo possível, só quando realmente é necessário. Mas a família tem que estar muito bem consciente dos sinais de alarme, né? Dos alertas, sinais de alerta, e procurar esse acompanhamento regular, tá? E a gente que faz consultório, a gente não tem problema nenhum que vocês liguem para a gente e falem, só atendi um paciente seu, tá? E vou encaminhar. Ah, não tem horário, eu dou um jeito, a gente encaixa, tá? Mas a gente vai reavaliar aquele paciente. Ah, é paciente da doutora Helenice. Amanhã ela está aqui de plantão. Você volta aqui com ela que ela vai reavaliar, tá? Mas não vamos deixar esses pacientes soltos, digamos assim, ok? Infecção do trato urinário. Uma das infecções bacterianas mais frequentes em pediatria, provavelmente a infecção bacteriana mais prevalente no lactente. As crianças menores, vocês sabem disso, os sinais e sintomas são inespecíficos. Não é aquela criança que vai reclamar de dor para fazer xixi, né, ou que vai ficar trançando as perninhas e tudo mais. Especialmente nas crianças menores, a gente tem que pensar que irritabilidade, recusa alimentar, uma icterícia, uma distensão abdominal, uma criança que não está ganhando peso adequadamente, nós precisamos pensar que ela pode estar com uma infecção urinária que não tem sintomas típicos dessa patologia, tá?
E lembrar que no lactente, a febre é o sintoma mais frequente. Então, aquele lactente que não tem um sinal localizatório, que a febre está persistindo mais de 24 horas e tudo mais, e continua sem sinal localizatório, vale a pena a gente investigar a questão urinária. A pielonefrite é mais ocorrente nas crianças menores de 1 ano e vai diminuindo gradativamente quando se aproxima da idade escolar. Porém, pode acontecer em qualquer idade, tá? Indicação de hospitalização. Crianças com idade inferior a 2 meses, pacientes criticamente doentes, risco de não adesão ao tratamento. Então, o nosso olhar ali naquele momento, quando você está atendendo aquela família responsáveis, tá assim, não, isso aqui não precisa de internação, mas você percebe alguma coisa, né, de não confiabilidade daquele esquema familiar. Então, em função de uma segurança desse pequeno paciente, é melhor deixá-lo em observação, tá? Ou internação, tá? A via de administração preferencial nos maiores de 3 meses de vida é a via oral. Na presença de febre, é necessário que o nível de concentração do medicamento no parênquima renal seja suficiente para tratar a pielonefrite. Portanto, está contraindicado o uso de nitrofurantoína e de ácido nalidíxico para esses pequenos pacientes. Então, vamos lá, um quadrinho, né, organizadinho. Aí sim, o laboratório vai ficar feliz, porque aí a primeira escolha é a amoxicilina com clavulanato. Primeira vez que aparece como primeira escolha, o sinoticlave. Primeira escolha, então, para infecção urinária, a amoxicilina com clavulanato nas doses usuais. Segundo, né? E as cefalosporinas, né? A cefuroxima, o cefaclor e a ciprofloxacina para os pacientes maiores, né? Que a gente não usa para os pequenininhos. Drogas parenterais. Obviamente que se vocês estão de plantão e vão internar um paciente desse, você vai se reportar, né, a quem vai assumir aquele caso, vai trocar ideia, obviamente, né, com quem vai assumir o caso, né? Mas aí a gente tem as opções, né? A cefuroxima nessa dose, a gentamicina, a amicacina, cefotaxima e a piperaciclina, tazobactam, nessa dose também. Mas aí já vai ser uma conversa do plantonista com o hospitalista, né? Aquele que vai assumir esse paciente que vai conduzir o caso. Aí vocês vão trocar ideia para saber com qual medicação que eles querem que entrem para esse paciente, tá? Agora, é um paciente que não tem uma pielonefrite, é só uma cistite, tá? Aí sim, você vai tratar via oral, aí você pode entrar com a nitrofurantoína, com uma cefalexina. O grande problema da cefalexina que eu acho que é hoje em dia, com as mães trabalhando fora, as crianças, né? Você tem que dar remédio de 6 em 6 horas para criança, é complicado, não é isso? A adesão acaba ficando baixa, porque por causa dessas questões sociais, socioculturais que a gente vive, né? Então, o problema da cefalexina é esse. Ou é uma coisa simples, né? A gente pode usar sulfametoxazol também com trimmetoprim durante o período recomendado, tá? Bom, então aqui nós abordamos basicamente as coisas mais comuns que entram no nosso dia a dia do PA, né? Que são as infecções, as faringoamigdalites, a otite, a sinusite, a pneumonia e a infecção urinária. Obviamente que a gente vai ter outras coisas que não são tão recorrentes, tão ocorrentes no nosso dia a dia, tá? Então, para não ficar nada muito cansativo e prolongado, é só um resumo dessas situações que são mais ocorrentes, tá? Para a gente tá todo mundo falando a mesma língua, ok? Aquele videozinho, vamos passar um videozinho aqui, que algo que a gente precisa ter como orientação para os pacientes, gente. Gente, a gente que é pediatra, às vezes a gente é muito mais educador do que prescritor de medicação. Não é verdade? Às vezes você está mais ali, mais para ensinar e orientar a família do que para ficar passando remédio, tá? Então, baseado nisso, pode pôr.
Atenção, tropa, a última dose de antibiótico está chegando. Foi uma honra lutar ao lado de vocês. Só alguns, viu? Quais são as Teve uns aqui que eu bactérias? até gostei de ver morrer. Os fracos morreram tudo, capitão, mas aprendemos a sobreviver até aqui. Vamos conseguir, capitão. Eu admiro demais essa sua positividade tóxica, soldado, mas estamos fracos demais para resistir à última dose de antibiótico que chegará em 3, 2, 1. Eu sempre te amei, Bactúlio! Ué, será que a gente não morreu? No céu? Só se no céu chover vinagre de maçã, soldado. Isso é vinagre? Ele não tomou a última dose de antibiótico! Vamos voltar mais fortes. Mais morta! É isso. A importância da gente explicar, tá, e conscientizar a família que a infecção não foi embora porque a febre passou, né? Que tem os protocolos de uso de medicação, que tem que usar. Ah, mas ele vomita, ele cospe, ele não gosta de tomar remédio. Quantas vezes a gente já ouviu isso, gente? Que aí o tratamento fica pela metade, não trata lá uma amigdalite estreptocócica, daqui a pouco o menino aparece com uma complicação, né? Por uma faringite estreptocócica não tratada adequadamente. Então, é muito importante que a gente passe essas informações e conscientize a família de que a necessidade do tratamento é terminar adequadamente o ciclo, independente da criança estar bem. Não, mas tá boazinha, eu suspendi o remédio, ele vou me dar muito trabalho para tomar remédio, entendeu? Então, isso é fortalecer esse tipo de conceito, ok? Bom, a gente sabe que assim como os bichinhos do mal, os bichinhos do bem também vão embora com o uso do antibiótico, né? Isso faz com que a gente atente cada vez mais para a necessidade de tratar uma desbiose, né? Ou repor uma flora intestinal adequada. E aí, de acordo justamente com os protocolos da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente fala aqui de diarreia associada a antibiótico, mas às vezes nem chega a ter uma diarreia, às vezes uma dispepsia, um desconforto, uma flatulência e tudo mais. E aí tem indicação do uso dos probióticos, né? E aí eu trouxe quais são as classes que estão indicadas para o uso durante ou após o uso da antibiótico terapia, tá? Isso de acordo com o consenso do ESPGHAN de 2023. Então, a gente tem aqui três classes de probióticos, né, que seriam indicadas. Então, de 7 a 10 dias, a partir do início do antibiótico. Então, vale a gente prescrever junto com o antibiótico um probiótico também, tá? Para preservar e restaurar a flora intestinal, ok? Sobre antibióticos, era isso que a gente queria trazer, tá? É um briefing, né? É um resumo, tá? Para que a gente possa se organizar em relação a isso, tá bom, gente? Então, vocês sabem que existem vários antibióticos no mercado, mas a gente tem que ser racional, né? Para que a gente vai sair disparando mísseis, né? Se uma espingarda de chumbinho vai matar aquele bicho, né? Nós não somos Irã, né? Que sai aí bombardeando todo mundo. Então, por quê? Tá? Vamos lembrar que isso vai interferir, inclusive, em causar resistência bacteriana e que isso, no futuro, pode ser problemático, para toda uma população. Não apenas para aquele paciente, mas para toda uma população, que você vai apenas selecionando aquele tipo de micro-organismo, ok? Então, era isso que a gente queria falar, mas eu queria aproveitar também um pouquinho, já que a gente está aqui, nem sempre a gente tem a oportunidade de conversar, né, todo mundo junto, a respeito de orientações da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, tá?
Então, isso já está instituído no nosso hospital. Estamos falando de infecção, então o tema é pertinente a respeito da norma do NR32, que orienta, né, define que adorno não combina com o ambiente de saúde. Tá? Então, especialmente no pronto atendimento, dentro do ambiente hospitalar, tá? A gente tem que ter cuidado com esse tipo de situação, tá? Então, meninas, né? Unhas muito longas, essas unhas extensas, isso aí é uma beleza para juntar bichinho debaixo da unha, né? Porque ninguém vai ficar esfregando a unha toda hora entre um paciente e outro, tá? Então, até mesmo anéis, alianças, múltiplos piercings, coisas desse tipo, não são recomendados dentro do ambiente hospitalar. Talvez você já tenha visto isso em algum lugar dentro do hospital, mas nunca. E ainda mais a gente, né, gente? Que a gente fica lidando com criança ali o tempo todo, né? Cuspindo em cima da gente, vomitando em cima da gente, e tudo mais. Não tem jeito, né? Então você vai ser contaminado. Então, você é cheio de anel, cheio de pulseira e tudo mais, aquilo ali vai levar contaminação para outro paciente, porque você não vai ficar higienizando isso toda hora, tá? Então, são exemplos de adornos, anéis, alianças, pulseiras, relógios de uso pessoal, colares, brincos, correntes, broches, gravatas e piercings expostos. Essa proibição estende-se a crachás pendurados com cordão. Então, no máximo, aquele crachazinho que tem um clipezinho que você prende na roupa, tá? Justamente para evitar esse tipo de contaminação. Meninas, atender de cabelo preso, tá? Porque enquanto você está lá com o cabelão lá, dançando lá em cima do paciente, daqui a pouco você vai e deita em cima do cabelo todo contaminado. Quando você vai para casa, que você não vai lavar a cabeça todo dia, que eu sei, né? E ainda pega piolho. Então, cabelo preso, tá? E tudo mais, justamente para a gente evitar esse ambiente, ok? Essa transmissibilidade. E outra coisa que a gente orienta também, especialmente no pronto atendimento, usar jaleco, tá? Usar jaleco para justamente isso é uma proteção para a gente, tá? E é uma proteção para o paciente também, tá? Por conta, repito, né? O paciente tosse, espirra em cima da gente, etc, etc. Então, é um jeito da gente. E também para produzir uma identidade, produzir uma uniformização da identidade visual do colega que está atendendo. Aí, isso chega para a gente. Aí eu cheguei lá, aí a garota falou para mim, se foi atendido por uma garota, mas quem que era a garota? Ah, eu acho que era a médica que estava de plantão. Sim, vocês têm cara de criança, né? Mas se você tiver com um jaleco, com, sabe, ou com crachá, ou com símbolo lá, né, com o logo lá da Unimed e tudo mais, opa, tá? Isso aí não é uma garota, é a doutora, é o doutor, que tem cara de novinho, mas é doutor. Tem uns que tem cara de 17 anos, né? E sim, inclusive, isso leva também, gente, a uma questão de confiabilidade, tá? Porque se você está na rua e o seu carro pegar fogo, você vê uma pessoa com uma roupa de gari, uma pessoa com uma roupa de bombeiro, tá? Quem é que você vai chamar para te socorrer? Os dois estão de uniforme. Quem que você vai chamar para te socorrer? Obviamente, tá? Então é uma identidade visual. Isso é importante. Vocês sabem que dentro do ser humano a gente tem até um ditado, né? A primeira impressão é a que fica. Né? Então, você não conhece, você não sabe quem está lá, mas tá de jaleco. Não, deixa eu contar uma história aqui. Tá, pior que está gravando, né? Conto depois, quando parar de gravar. Ok, pessoal. Então, era isso que eu queria fazer. Isso daí. Obrigada. Sou eu com meus 3 netos. Agora já são 5. No próximo Natal já vai ter mais 2 aí. Entendeu? Parou a gravação?